Você já ouviu falar na síndrome de Peter Pan? Não? Então fica nesse vídeo que provavelmente alguma coisa você andou vendo sobre a síndrome de Peter Pan para chegar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal. Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre a síndrome do Peter Pan. Eu sou Michele Ribeiro, sou jornalista, psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação, atendo pela abordagem EMDR e terapia cognitiva comportamental. Já deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. A síndrome de Peter Pan, ela é caracterizada principalmente pelas pessoas que têm medo de crescer, medo de serem adultas, vamos chamar assim. Basicamente é isso, tá? E ela é predominante nos homens, né? Não tem nenhum registro de estudos em cima de mulheres, esse comportamento é característico dos homens. Tudo o que eu trouxer aqui é baseado nesse livro aqui, tá? Síndrome de Peter Pan, que eu acho que vai ficar do lado contrário para vocês, porque eu tô gravando no celular. Então o livro se chama Síndrome de Peter Pan, de Dan Keeler, tá? Ele estudou esse assunto e esmiuçou isso nesse livro. Então assim, o que eu acho importante em linhas gerais, antes de esmiuçar para vocês, né, e também trazer meu ponto de vista a respeito desse assunto, em linhas gerais, trata-se de um homem, né? A gente pode falar que começa na infância também, com alguns sintomas, mas via de regra, falando do adulto, né? É um homem que possui traços narcisistas e chauvinismo. O que seria isso? Eu vou até trazer uma fala aqui que é interessante, é do tipo assim, ele se envolve a partir de favores, né? Então, as pessoas têm que servi-lo, é tipo isso. Em linhas gerais, seria isso. Então, assim, basicamente, ele tem esse perfil mais narcisista, tá? Mais focado nele, mais ultra focado nele. E ele tem um certo hedonismo também. O que seria o hedonismo? Ele se volta só para o que dá prazer. Ele é irresponsável, é uma pessoa totalmente irresponsável. E ele tem uma dependência dos pais muito grande, até, né, uma certa idade. Ele é tipo aqueles jovens que moram na casa dos pais, né, até os 25 anos e tal. É claro, gente, eu tô trazendo essas características para você considerar que a pessoa tem essa síndrome de Peter Pan. Tem até um teste nesse livro, mas para você considerar, a gente tem que considerar tudo isso que eu tô trazendo. Fato de uma pessoa morar na casa dos pais não significa que tem essa síndrome, entende? Tem vários fatores que levam a isso. Mas uma das características é essa, porque essa pessoa é uma pessoa que tem muita dificuldade de, por exemplo, se adaptar a um emprego. Por que isso acontece? Porque para ele, na cabeça dele, nenhum emprego tá no nível dele, né? Dessa pessoa. Então, além, claro, de todo o comportamento dele que faz com que ele não fique no local, né? Porque ele tem a tendência de procrastinar, de deixar tudo para depois. A ansiedade é algo muito presente nele, porque ele tem o traço do pensamento mágico, né? Então, que também atrapalha nas relações. O que é o pensamento mágico? É ele pensar que quanto mais ele pensa, ele está resolvendo alguma coisa, ou o que ele pensa é real. Então, que, por exemplo, se eu pensar sobre isso, isso não vai acontecer, né? Qualquer coisa nesse sentido. São pensamentos mágicos e que não faz sentido nenhum. Por isso que ele é ansioso, porque ele acredita no pensamento dele. E aí isso também atrapalha ele de pedir desculpas, por exemplo. Atrapalha nas relações. Então ele pensa, se eu pensar que isso aqui não é real, não é real. Logo ele não vai ser. Então ele tem umas ideias nesse sentido que atrapalham suas relações. Então
Então, outra característica é o isolamento social, né? Só que por outro lado, ele é um galanteador, né? Então, ele tende a, por exemplo, se ele está numa relação com uma mulher, o que ele tende a fazer? Ele chega num evento social, agradando todo mundo, inclusive as mulheres, tá? A ponto de ignorar a parceira. Então, ele tem esse perfil, entende? Eu vou ler aqui um pouquinho, isso aí é um panorama geral que eu tô trazendo para vocês. Uma outra coisa que é importante da gente trazer é que essa pessoa, ela geralmente tem uma paralisia emocional, ela tem uma dificuldade de expressar suas emoções, tá? Para outra, né? Dizer que gosta e tudo mais, enfim, reconhecer os erros. Por outro lado, é uma pessoa que quando tem acessos de raiva, ele costuma ser explosivo, né? Ou ele vai de um extremo para o outro, também em relação à euforia. Isso é interessante da gente observar, tá? E claro que cada perfil vai ser ativada a raiva de uma determinada forma. Mas é interessante a gente perceber isso. Ele tem dificuldade de expressar as emoções, e expressar as emoções é a comunicação, né? Não é a explosão emocional, que é um descontrole emocional. Então, ele tem essa questão. Outra coisa que é importante da gente registrar aqui, em linhas gerais, é que essa pessoa é insegura, extremamente insegura. Ela tem uma falta de autoconfiança nela mesma, né? Ele é uma pessoa assim, geralmente essas pessoas. Então, basicamente é isso. Fora que daí, né, a gente vai, né, trazendo outras questões são mais profundas, que são conflitos com os pais. Conflitos tanto com o pai quanto com a mãe, né? Com a mãe, ele costuma se irritar por conta da rigidez que ele entende que a mãe tenha, né? Um comportamento mais rígido, então ele tende a se alterar nesse sentido. E com o pai, ele quer uma aproximação, mas tem dificuldade, justamente por conta de ter conversas muito superficiais. É uma pessoa geralmente superficial nesse sentido, tá? Mas no fundo, essa pessoa tem um profundo medo de ser rejeitado. Então, o medo da rejeição dessa pessoa está muito presente. Claro, gente, se a gente for falar, síndrome de Peter Pan, é só a gente pensar no desenho do Peter Pan, que é aquela criança que nunca cresce, né? Que nunca vira adulto. Então, se a gente for assistir o desenho, ele ilustra justamente como que é essa síndrome. E se a gente fala da síndrome em si como uma pessoa que tem medo de crescer, de se tornar adulto, né? Ou que não se torna adulto, ele automaticamente vai ter comportamentos na vida dele que se assemelham a uma pessoa imatura, uma criança, né? Vamos chamar assim. Então, os conflitos sexuais também vão acontecer na mesma proporção. Então, o que geralmente acontece? E vamos pegar pela palavra hedonismo, né? E geralmente criança é assim. Se a gente for falar, geralmente é criança que é assim. Ela quer tudo na hora, ela não entende o não. Por isso que lá na infância é importante a gente colocar limites e tudo mais. A gente até poderia explorar um pouquinho mais dessa infância, né? Dessa pessoa que desenvolveu a síndrome de Peter Pan, como uma pessoa que não teve limites, talvez, né? Ou que teve excessos, enfim, a gente pode explorar nesse sentido. Mas, via de regra, o comportamento mais imaturo dessa pessoa é em torno do hedonismo, né? Que quer tudo para ontem, tem que ser do jeito dele, até a frustração é difícil de lidar, né? E aí, em relação ao sexo, não é diferente. Ele pode até ser uma pessoa com perfil abusador. E até as características, se a gente for ver, ele traz uma toxicidade para as relações dele. Então, por exemplo, ele vai ser o tipo de pessoa que vai querer o sexo na hora que ele quiser. E ele não vai se preocupar com as vontades da parceira. Então, isso também é algo importante da gente observar aqui, nesse comportamento. Não sei se você se identificou, se você conhece alguém com esse perfil, se o seu parceiro tem esse perfil, mas é importante essa pessoa buscar ajuda e querer ser ajudada, né? Porque tem sim tratamento, a síndrome de Peter Pan, desde que a pessoa comece
a entender ou admitir que ela tá errada. Porque o narcisismo, via de regra, a pessoa que tem traços narcisistas ou se tem a personalidade narcisista, o que acontece? A pessoa não admite que ela tá errada. Então, dificilmente ela vai procurar ajuda terapêutica, psicoterápica. Geralmente, ela procura visando o outro, né? Quem tem um perfil narcisista ou uma personalidade narcisista, ela vai procurar terapia falando que o outro tá errado, não ela. Ou se ela tá tendo muitos problemas com algum comportamento dela, só que ela não admite que ela tá errada. Então, por isso que é muito mais difícil o tratamento para pessoas que têm uma personalidade narcisista. Mas ela precisa pegar um ponto de partida, um ponto de conflito, um ponto que está tendo prejuízo para ela, que está prejudicando a vida dela. Aí sim ela vai buscar terapia. Mas é importante a gente saber de tudo isso, tá? Então, em linhas gerais, esse é o perfil da síndrome de Peter Pan. Mas eu vou esmiuçar um pouquinho mais, que eu fiz algumas anotações que eu peguei desse livro que eu falei para vocês. Então, eu vou trazer algumas coisas eu já falei, mas é assim, pra gente ter uma linha geral desse perfil, tá? Inclusive, eu tirei informações agora do teste que tem nesse livro, até para você ver aí se você se identifica, se você se identificar com a maioria dessas questões, significa que você tem esse perfil, tá? Síndrome do Peter Pan. E aí, se você quiser buscar ajuda, estamos aí para te atender. Daí eu vou deixar no final desse vídeo os meus contatos para você, né? Caso você queira fazer terapia e tudo mais. Ou se você é uma pessoa que se relaciona com quem tem síndrome de Peter Pan e quer, de repente, melhorar esse relacionamento ou sair dessa relação, enfim, a gente pode também te ajudar nesse sentido, tá? Então, em relação a linhas gerais dessa personalidade, geralmente ela tem reações desproporcionais à situação quando ela comete um erro, quando ele comete um erro. Ele exagera a sua culpa ou busca justificativas. É isso. Ou coloca a culpa dele mesmo lá em cima ou cria várias justificativas. Costuma esquecer de datas importantes, como os aniversários, por exemplo. Em uma festa, aquilo que eu falei antes para vocês, geralmente ignora a pessoa com quem ele está e busca impressionar todos, especialmente as mulheres. Esse é o perfil galanteador que eu falei antes. Ele tem dificuldade de pedir desculpas por tudo aquilo que eu expliquei antes também. Ele espera da parceira prontidão para ter relação sexual, sem levar em conta a vontade da mulher. Lembrando que esse ponto é extremamente abusivo, né? Então, ninguém pode te forçar a fazer nada, nem homens nem mulheres. Então, né, isso aqui é um traço abusivo, então é importante levar isso em consideração, eu frisar isso aqui para vocês. Ele vai além dos limites para ajudar os amigos, mas ele se esquece da parceira. Então, isso também é uma questão. Ele só demonstra preocupação pela pessoa com quem ele tá, depois que essa pessoa se queixa da sua indiferença. Então, vamos supor, eu tô me relacionando com alguém e aí eu começo a me queixar, nossa, você tá sendo muito indiferente, você não tá dando Aí ele começa a mudar o comportamento. Então, é um perfil dessa pessoa. Ele só toma iniciativa em qualquer coisa se for do interesse dele, né? Tem dificuldade de expressar os sentimentos, já falei disso também. Ele deseja se aproximar do pai, mas as conversas são superficiais, então ele não consegue. Ele não considera as opiniões diferentes das dele. Tem repentinos ataques de raiva, das quais ele se recusa a se acalmar. Se intimida com os desejos da mãe, se aborrecendo com ela por ser tão exigente. Também já falei de tudo isso, né? Eu dei linhas gerais para vocês. Ele acredita que não existe emprego à sua altura, mas não faz nada além de reclamar. Mesma coisa, já falei. Ele não é sincero em suas relações, especialmente com o filho mais velho. Isso aqui também tá ali no livro, mas muito provavelmente, né, não dá pra gente saber disso, né? Mas via de regra, o que alguns estudos comprovaram é que esse padrão de síndrome de Peter Pan geralmente acontece com filhos mais velhos, né? Então,
foi o que o estudo comprovou, mas aí a gente coloca uma interrogação. Mas ele, via de regra, ele não é sincero nas relações e dá pra gente até entender, porque essa pessoa, por ser baixo, por ter baixa autoconfiança, por ter... E o perfil dos narcisistas são assim também, né? Eles têm uma insegurança, mas eles não demonstram. Inclusive, já tô adiantando aqui. Não demonstram nada. Eles querem se passar por ser melhores, por ser bom, por serem bons e tudo mais. E não passam a vulnerabilidade deles. Então, faz sentido eles não serem sinceros, né, com as pessoas. Sua personalidade muda quando ingere álcool, ele passa a ser mais explosivo ou ter uma alegria exagerada, não consegue abrir mão de diversão, ele vai além dos limites para não ser deixado para trás. Tem a ver com hedonismo isso daqui também. Ele expressa chauvinismo, que eu falei para vocês. Um exemplo, acho ótimo que minha esposa trabalhe fora, desde que a casa esteja sempre limpa, né? Vamos ver uns traços machistas aí também aparecendo. Ele parece ter medos e falta de autoconfiança, mas ele camufla isso, eu falei para vocês também. E ele não tolera ser confrontado, mas tende a se fazer. Se você se altera com ele, permanece aparentemente calmo, dizendo que você é errada. Entende? Então tem assim, se a gente for esmiuçar bem, tem vários... a questão do narcisismo aparece muito forte aqui no comportamento dessa pessoa e muito abusivo até, né? Se a gente for pegar o perfil das relações abusivas, talvez a gente ache muita síndrome de Peter Pan aí. E qual que é a ferida principal dessa pessoa? É a rejeição, né? Então, tem um medo extremo de ser rejeitado. E se isso acontece, ele pode se alterar emocionalmente, né? Pode sentir raiva. Lembrando que a raiva é uma emoção secundária e ela camufla a tristeza. Como essa pessoa que tem síndrome de Peter Pan, ela camufla muitos sentimentos, ele tem uma tendência a sentir muita raiva, né? Então é interessante a gente pensar nisso. Se você se identificou, busque ajuda, né? Provavelmente você pode sofrer bastante, né, com essa síndrome. Mesmo que você esconda muitas coisas, emocionalmente falando, esconda a sua vulnerabilidade, a tendência é que você tenha um sofrimento muito grande escondido aí, que ninguém vê, né? E também você pode fazer muita gente sofrer. Então, busque ajuda. Caso você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, dá um like aí, compartilhe pra gente poder ajudar muito mais pessoas com essas informações. E eu faço atendimentos clínicos pela abordagem cognitiva comportamental, online e presencial, e também o EMDR. Se você quiser, entre em contato e a gente agenda a sua sessão. Até o próximo vídeo.